isso é uma das coisas que acontece, infelizmente. É verdade. As pessoas mais idosas acabam, às vezes, por, nestas pequenas quedas, ter grandes complicações devido, obviamente, ao estado dos seus ossos, não é? Já estarem comprometidos. Muito bom dia, Bom dia, Carlos. Dr. Carlos Anjo. Este só traz um anjo, porque há quem traga 2, 3. Exatamente. Ora, muito bom dia. Agradeço o convite de estar aqui. Falar da osteoporose, que é uma doença silenciosa, portanto, é muito importante. É uma doença que nos acompanha, ou seja, esta evolução da degradação do osso pode ocorrer ao longo da vida, pode ter alguns fatores que agravam, que aceleram essa degradação e muitas vezes, quando temos sintomas, quando temos dor, é quando a fratura já aconteceu. Mas a osteoporose está ligada a alguma hormona? Está ligada, ou seja, é multifatorial. Portanto, estavam a falar há pouco das mulheres e dos homens dessa diferença, não é? Portanto, nas mulheres, nós temos que estar muito atentos às mulheres pós-menopausa e acima dos 65 anos, para além de mulheres com alguns fatores de risco, algumas doenças, como a artrite reumatoide, a DPOC, a doença renal crónica, pessoas que façam corticoides, que façam inibidor da bomba de prótons, que é o chamado esomeprazol, pantoprazol, são fármacos muito comuns na nossa população. Portanto, E que se tomam durante muito tempo, não é? Exatamente. E anti-inflamatórios? Também? Anti-inflamatórios não tanto, mas são estes fatores de risco, portanto, temos que estar atentos para prevenir. Portanto, aqui a palavra é prevenção, não esperar pela fratura. Justamente a fratura, e eu gostaria de saber, aliás, gostaríamos todos de saber, e lá em casa também, o que é uma fratura osteoporótica? Ora, como o próprio nome indica, é uma fratura que acontece quando há osteoporose. Portanto, aqui é muito importante para a nossa população mais idosa. Portanto, a osteoporose, como eu estava a referir anteriormente, portanto, temos um osso, para além de haver menos massa óssea, é um osso de pior qualidade. É um osso que fratura muito facilmente. Portanto, o simples facto de pegar num saco, de tossir, portanto, não é preciso haver um trauma que o justifique. Portanto, pequenos traumatismos podem provocar a fratura, não é? E nós podemos, doutor, de alguma forma prevenir ou fazer alguma coisa para a prevenção da osteoporose? Claro que sim, Claro que sim. Vamos lá enumerar. Pronto, a prevenção, portanto, nós o que queremos ter é um osso de qualidade, especialmente quando chegarmos à nossa terceira idade, não é? Portanto, isso começa nas crianças, não é? Portanto, se nós incentivarmos as nossas crianças a comer laticínios, a comer legumes, portanto, o seu pico de massa óssea, que acontece por volta dos 20, 25 anos, vai ser maior, não é? Se nós partimos de um pico mais elevado, portanto, quando chegarmos à terceira idade, vamos estar num ponto melhor do que se partimos de um ponto mais baixo, laticínios, não é? legumes, portanto, passa por uma alimentação Portanto, cuidada. alimentação fundamental, alimentação, movimento e prevenção da queda. Portanto, são os 3 pilares que eu batalho muito na minha consulta para os meus doentes. O facto de muitos idosos passarem muito tempo sentados ou deitados, há aqui uma perda muito significativa de massa óssea. Exatamente. Portanto, vamos recapitular. Portanto, na alimentação, suplementação do cálcio e da vitamina D, de forma natural na nossa alimentação. Portanto, a alimentação, os laticínios, os legumes, portanto, o sol com exposição solar normal, prevenindo sempre os malefícios que o sol nos pode trazer, mas uma exposição normal de o idoso ou a pessoa ir ao café normalmente, uma exposição normal. Depois, movimento, muito importante. Movimento é a longevidade. Portanto, manter o que está preconizado são os 150 minutos por semana de atividade aeróbica, portanto, bicicleta, caminhadas. Se juntarmos a isso exercícios de força, portanto, muito importante para o osso, exercícios de força. Não esquecer também na alimentação a proteína, já que estamos a falar de músculo e de força, porque o músculo é o que envolve o osso, é o airbag, é o suporte. Portanto, se tivermos mais músculo, se cairmos, portanto, vamos ter mais suporte, não é? Depois, já um bocadinho na prevenção das quedas, prevenir o desequilíbrio que acontece no idoso. Sobretudo que há idosos que tomam alguns medicamentos para ajudar a dormir e tudo mais, e isso pode aqui dificultar a locomoção do idoso. Isso é o papel do médico na consulta, dos cuidados de saúde primários, do médico de família, do médico Estamos aqui geriatra, até a falar do médico de internista. benzodiazepinas. Exatamente. Portanto, isso faz parte
na consulta de perceber se são os fármacos mais indicados para a situação do doente ou não, não Mas é? há muitos outros fatores, por exemplo, a fraca iluminação Exato. nas casas, os tapetes, muitas das vezes. Portanto, não é? eu vou um pouco mais atrás, ainda bem que falou nisso. Portanto, a fraca iluminação, portanto, o idoso, se ouve mal, se vê mal, vai cair mais. Portanto, rever a parte oftalmológica, a parte do otorrino, a parte da audição, rever essa parte. Depois, falou muito bem da prevenção das quedas, não é? Portanto, já falámos do equilíbrio. Portanto, insistir no exercício como o tai chi, como a hidroginástica, como o pilates adaptado, para evitar que a pessoa, o idoso, nomeadamente, tenha menos desequilíbrio, que caia mais. Depois, muito bem, em casa, não é? O que é que nós podemos fazer em casa para prevenir as quedas, não é? Por exemplo, retirar tapetes. É muito fácil, não é? Portanto, a pessoa levanta-se, tem o tapete, escorrega no tapete, cai. Portanto, retirar tapetes, evitar muitas vezes até os chinelos, usar meias antiderrapantes. Portanto, são pequenas alterações que nós podemos fazer para evitar. Mas diga-me uma coisa, estamos aqui a falar de quedas, estamos aqui a falar de fraturas, mas quais os ossos mais afetados por este tipo de fraturas? Pronto, nós temos três grupos de ossos que são mais afetados. Portanto, temos a fratura da anca, não é? Portanto, muitas vezes até o doente, ao levantar-se, há uma fratura do colo do fémur, fratura da anca. Portanto, fratura esta que é das mais limitativas em termos de doente idoso, não é? Portanto, o facto de haver uma fratura do colo do fémur pode levar à imobilidade, que é algo que traz morbilidade, ou seja, doença e muitas vezes mortalidade. E perda muscular. Exatamente. E diga-me uma coisa, quais são os sinais ou os sintomas que uma fratura destas podemos sentir quando temos este tipo de fraturas ou que temos um idoso em casa? Porque há muitas que, no fundo, nós não notamos. Exatamente. Portanto, as fraturas podem ser assintomáticas, ou seja, não dar sintomas. Portanto, as fraturas da coluna vertebral podem dar um ligeiro encurvamento mais, portanto, a curvatura da coluna estar um bocadinho mais acentuada, até a perda de altura, 3 a 4 centímetros, é um sinal de alerta. As fraturas de ossos grandes, digamos assim, podem dar sim essas dores. No punho, às vezes. As fraturas do punho, Olha, exatamente. precisamente por falar sobre mãos, o Leandro de Coimbra, obrigada por nos ter enviado mensagem, diz o seguinte: a minha mãe tem imensas dores nas mãos, conforme dobra os dedos, dói muito, que até chora. O que se pode fazer? São uma bela dupla, um beijinho para todos. Obrigada, Leandro. Beijinhos. Esse é um dos sintomas mais frequentes que eu tenho na minha consulta, portanto, são dores articulares, não é? Portanto, a dor articular, a fratura, ou seja, a osteoporose sem fratura não dá dor. Portanto, o que dá dor pode ser outros fatores associados à idade, normalmente degenerativos, portanto, a osteoartrose, as vulgoartroses, não é? Portanto, as contraturas musculares, isso sim dá dor. A osteoporose em si não dá dor. Daí ser muito importante alertar as pessoas que nos ouvem para fazerem a prevenção. Será o caso, então, da mãe do Leandro? Poderá ser aqui outros fatores associados? Eu recomendo ao Leandro levar a mãe ao seu médico assistente ou uma consulta especializada, porque realmente temos que ver o doente no seu todo, na globalidade. Claro. Antecedentes, ou seja, as patologias, os fármacos que faz a mãe do Leandro, portanto, temos que interpretar. Exato. Tudo. Nós já aqui falámos de algumas medidas de prevenção, mas se calhar lá para casa e para pessoas que têm idosos, eu não sei se o doutor está de acordo que os idosos devem, neste caso, manter ou acompanharem-se de uma bengala. Acha que, ou do andarilho, no caso deles, para evitar a queda? Claro que sim. Portanto, esses aparelhos são fundamentais, não é? Portanto, com uma avaliação normalmente pelo médico fisiatra. Portanto, se há essa indicação, se o idoso tem desequilíbrio, tem dificuldade na locomoção, a bengala ou o andarilho pode evitar uma queda. Portanto, são fundamentais para prevenir as quedas e as fraturas que E daí por podem último, resultar. para esclarecer também algumas questões que nos chegam pelo telemóvel, qual a suplementação? Se devem tomar cálcio, vitamina D, vitamina aqui na K2. K2, Exato. K12. O que é que recomenda? Se é que B12, pode recomendar? B12. A B12 é importante, sim senhor. É uma das mais importantes nos idosos. E na realidade não tomam assim tanto, porque podemos encontrar de facto na carne do borrego, que tem uma grande carga de vitamina B12. Mas quais os suplementos que o doutor, aqui numa forma, enfim, mais informal, pode dar lá para casa? Ou seja,
Em geral, eu recomendo às pessoas fazerem uma dieta equilibrada. Portanto, a nossa dieta mediterrânica é mais que suficiente para uma pessoa saudável ter o aporte de cálcio, de vitamina D, ou seja, com exposição solar, e de proteína que necessita para ter a sua vida de ossos e músculos saudáveis, não é? Portanto, a suplementação, se me perguntam, de fármacos, de comprimidos, não é? Portanto, não é para toda a gente e nem sequer o rastreio é para todos. Portanto, há diretrizes internacionais e da DGS muito específicas, há grupos de risco em que deve ser feito esse rastreio e essa suplementação. Portanto, o que eu posso recomendar é consulte o seu médico assistente. E Vai ingestão de saber uma boa melhor, dieta. Boa melhor dieta. a sua realidade, não é? Podemos recapitular, portanto, dieta, movimento e prevenção de quedas. Muito bem. Fundamental. Muitíssimo Obrigada, obrigado. Dr. Carlos Anjo. Muitíssimo obrigado. E agora...